Quem está feliz com Jesus? Diga assim comigo: Deus, nós estamos felizes porque estamos na Tua presença. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, coloque tua mão no coração. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para Te adorar e bendizer o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai, com muito amor e com muita alegria, Pai. Recebe o nosso louvor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e a igreja diz, amém. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Com palmas, com palmas. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Todo mundo junto, vai! Vem com Josué lutar em Jericó. Cadê vocês? Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Cerque os muros, cerque os muros, meu Senhor. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao... As trombetas soarão. Para mim, pois Jericó chegou. Todo mundo junto, vem com Josué. Vem com Josué. Com alegria, igreja. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Mais uma vez, vem com Josué. Solta sua voz e adore a Ele com alegria. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Suba aos montes devagar. Adore a Ele. Cerque os muros, pois Jericó chegou ao... As trombetas soaram. Com alegria, igreja. Para mim, pois Jericó chegou ao... Vem com Josué. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Sobe a sua voz e adore. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Suba aos montes devagar. Teu Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou
Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Vai! Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Uma salva de palmas ao Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia, igreja! Quem está feliz com Jesus, diga assim: Deus, muito obrigado por estar aqui nesta noite. Aleluia! Vamos continuar adorando o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que amor é esse, igreja? Um amor incondicional. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Solta a sua voz e adore a Ele. Oh, impressionante, que amor é esse, igreja? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Agradeça a Deus aí agora onde você está, meu irmão. Diga a Ele: Deus, muito obrigado por esse tão grande amor. Agradeça a Ele. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Solta a sua voz e adore, vai. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa. Quero ouvir a sua voz.
merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Que amor é esse, Senhor? Nós te agradecemos por tão grande amor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É impressionante esse amor, é impressionante esse amor do nosso Deus. Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas. É verdade, sim. Derruba a muralha. É verdade, esse Deus é assim. Traz luz para a sombra pra me encontrar. Solta sua voz e adore. Traz luz para a sombra pra me encontrar. Derruba a muralha pra me encontrar. Traz luz para a sombra pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito. As 99 não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
amor de Deus. É impressionante esse amor maravilhoso, o amor de Deus. Levante suas duas mãos para os céus e com suas próprias palavras adore ao Pai. Adore ao Pai agora. Adore, adore. Abba, Pai. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado. Aleluia, Senhor. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. me sinto tão mimado. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo, É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. declara, igreja. Você me amou primeiro Com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci Pra te adorar. Levanta a voz, igreja. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão Amado por ti, aleluia, meu papai. E é tão me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Teu amor por mim é tão surpreendente. Declare, me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro.
Eu nasci pra te adorar. Então adore. Declare Abba. Mais uma vez, Abba. Tu és o nosso Abba. Tu és o nosso paizinho. Obrigado porque hoje nos achegamos ao teu coração. Nos aproximamos de ti, Pai. Nos aproximamos de ti por causa do sangue do teu Filho Jesus. Nos aproximamos confiadamente. Nos aproximamos corajosamente, ousadamente, nos aproximamos de ti, por causa do sangue do teu Filho, que nos fez de fato aceitáveis diante de ti. Te louvamos, Senhor, porque somos teus filhos, adotados por meio da fé, do Espírito da adoção em nossa vida hoje. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Fomos recriados por meio da boa semente da palavra. Somos feitos de fato teus filhos. E quão bom é saber que a nossa comunhão é para sempre, ela é eterna. Nada pode mudar a nossa comunhão, nada pode mudar a nossa comunhão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Paizinho, te amamos, Senhor. O te canterere balaba surere canto eu sou terere balaba. Canto eu sou terere balaba canterere balaba surere. Tere canto eu sou terere balaba xerere canto eu sou terere balaba. Canterere balaba surere canto eu sou terere balaba. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amamos. Abba, Pai, te amamos. Paizinho, te amamos. Paizinho, te amamos. Aleluia. Aplauda forte ao Senhor, a Jesus a glória e ao Espírito que em nós clama, Abba, Pai. A ti a glórias, a ti toda a glória, somente a ti a honra, a glória e o louvor pertence somente a ti. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar, por favor, a igreja do Senhor aí comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 10. João 10, verso de número 27. A versão que eu separei para essa noite é a Almeida Revista Atualizada ARA,
mas você pode me acompanhar na tradução que você tiver, mas vamos todos para João, capítulo 10, verso de número 27. Se você está comigo em João 10, 27, diga em alto e bom som, reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, um único versículo, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vou repetir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quantos podem dizer glória a Deus? Queridos, hoje eu quero falar uma coisa muito importante na vida do crente, na vida do cristão. E recentemente eu fui abordado exatamente sobre isso. Alguém me procurou na igreja, uma pessoa da casa, um homem, exatamente querendo entender um pouco sobre essa questão de ouvir a voz de Deus, receber um direcionamento de algo da sua vida. E aí aquilo ali ficou dentro de mim, e meditando hoje na palavra, eu me lembrei exatamente dessa importância que precisamos, de fato, trazer para a nossa vida cristã. Porque isso é que cria o dinamismo da vida cristã, que é exatamente nós ouvirmos a voz de Deus. Alguém pode dizer aleluia? E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, baseado nesse texto, a primeira delas, é que eu não posso ler esse texto sem perceber que Jesus está fazendo uma promessa. Ele está nos dando uma garantia. Diga comigo, uma garantia. Diga comigo, uma garantia. Qual é a garantia? Jesus disse: se você for minha ovelha, você vai ouvir a minha voz. Então essa é a primeira coisa. Diga comigo, eu tenho uma promessa: ouvir a voz de Jesus. Mas aqui também existe um cuidado, um ponto de atenção. Você só vai ouvir a voz de Jesus, essa promessa só lhe cabe se de fato você for uma ovelha dele. E para que você não tenha dúvida sobre isso, não faz parte aqui da minha mensagem, não vou desenvolver isso aqui, mas a Bíblia diz algumas coisas aqui interessantes acerca disso. A Bíblia diz o seguinte, A Bíblia diz ainda no capítulo 10, vocês estão me acompanhando ou não? A Bíblia diz o seguinte, eu vou desenvolver isso mais para frente, mas eu quero mostrar isso aqui. João 10, verso de número 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Alguém pode dizer aleluia? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: eu sou ovelha de Jesus, e eu tenho uma garantia, que é ouvir a voz dele. Ok? Então você tem uma garantia que é ouvir a voz de Deus, mas também o mesmo texto lhe mostra um cuidado, um ponto de atenção. Essa promessa, ela só funciona, ou ela só é aplicada para aqueles que são ovelhas de Jesus. Jesus diz: se são minhas ovelhas, ouvirão minha voz. Agora, qual é o ponto principal da mensagem aqui de hoje? O ponto que a gente usa para desenvolver a ideia. É que muitos de nós, ficamos na dúvida se aquela voz que estamos ouvindo é Deus falando ou é a nossa mente, ou fruto da nossa mente. E, obviamente, não existem respostas únicas
mas podemos nos voltar para a palavra e tirar dela bastante riqueza para nos clarear, nos iluminar acerca de algumas coisas. A Bíblia é uma riqueza inesgotável. Alguém pode dizer aleluia? Mas quando nos dedicamos a abrir a palavra, ela vai nos dar luz. E uma das coisas que eu quero trazer é luz, de algumas coisas até que já falamos aqui, mas aplicado hoje a isso. Como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus, ou se aquilo que eu estou ouvindo é fruto do meu pensamento, é fruto da minha mente, a minha mente produz. Como eu distinguir essas coisas? E aqui eu quero trazer alguns pontos interessantes. O primeiro deles, o ponto 1, né? Como saber se a voz que eu estou ouvindo é Deus falando ou é a minha mente? O ponto 1 da mensagem de hoje é se ela está de acordo com a palavra. Amém? Então a primeira coisa é essa. Como é que eu discerno se essa voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou é a voz do meu pensamento? Bem, a primeira coisa aqui é se esta voz que eu estou ouvindo, ela está de acordo com a... De acordo com o que, igreja? Com a palavra. Ok. Texto clássico aqui, Salmo de número 119, verso 105, Nara. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Ok. Então percebam, eu já preguei isso aqui para vocês. Percebam de que antes de você ter luz para os seus caminhos, você precisa pôr uma lâmpada nos seus pés. Então significa que primeiro é você, depois são as coisas ao seu redor. Está claro isso ou não? Primeiro a lâmpada está em você, então ela ilumina as coisas ao seu redor. Primeiro sempre, é o que a filosofia sempre trata, primeiro o ser, depois o fazer e o ter. Primeiro o ser. Então primeiro você tem uma lâmpada nos seus pés, e a Bíblia diz que essa lâmpada é a palavra de Deus. E ela vai então iluminar os caminhos, e iluminar os caminhos traz a ideia daquilo que estamos pregando em Provérbios, que é a ideia de tomar decisões, fazer escolhas, iluminar o caminho. Caminho na Bíblia fala de destino, então iluminar o caminho significa me ajudar a fazer escolhas, a tomar boas decisões. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora, eu sei que a gente para muito nesse texto do ponto de vista da imagem que ele cria na nossa mente. Uma lâmpada no pé, né, ou nos pés, clareando tudo. Mas eu quero agora, nesse ponto 1 aqui, mencionar quem é a pessoa que Deus usou para escrever isso aqui. A pessoa que Deus usou para escrever aqui, como eu, estava longe de ser uma pessoa perfeita. Quem escreveu isso aqui foi Davi. E a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo amigo de Deus, que Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu o quê? Pecados. Davi errou. Mas uma coisa que eu ouvi outro dia, uma coisa interessante, dizendo assim, se você for parar para contar pecados descritos na Bíblia, Davi tinha mais pecados descritos na Bíblia do que Saul, mas Deus rejeita Saul e aceita Davi. Ouça, eu não estou dizendo que Davi pecou mais do que Saul, porque a gente não tem como fazer isso. É mais ou menos a ideia quando você lê a Bíblia e diz assim: então Eliseu pediu a Elias porção dobrada do seu espírito. Eu não sei se vocês sabem, mas a porção dobrada nos dias do Antigo Testamento era a porção que era dada ao primogênito. Todos os filhos tinham direito à herança, mas só o primogênito tinha direito a uma porção dobrada. Está claro aqui, sim ou não? Então, naquele momento, Eliseu se considerava o primogênito de Elias, o discípulo primogênito. Então, ele queria a porção do filho mais velho. Está claro aqui, sim ou não? Eu não acredito que é coincidência, mas quando a Bíblia descreve os milagres, descreve 7 milagres de Elias e 14 de Eliseu. Exatamente o dobro. Não estou dizendo que foram só esses milagres. Vocês estão entendendo isso ou não? Foi como João disse, se todos os milagres e feitos de Jesus forem escritos, nem todos os livros do mundo caberiam. João usa uma hipérbole. Mas ele diz, esses milagres descritos nos evangelhos não foram os únicos que Jesus fez.
foram os que foram escritos para o benefício de vocês, para que vocês crescem, disse Lucas, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, mas pelas descrições bíblicas, Davi cometeu muito mais pecados descritos do que Saul. Mas Deus rejeita Saul e aceita Davi. Você já parou para pensar por quê? Por causa disso aqui. Porque mesmo quando Davi falhava e errava, ele, em vez de permanecer no erro, ele se voltava para quê? Para a palavra. E fazia a escolha certa, que era corrigir o seu caminho. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Então, ele, em vez de fugir, ele se aproximava da palavra, ele buscava a palavra. E aqui tem um detalhe, então, desse ponto. Se você ouve uma voz em sua mente, em seu coração, usando essa linguagem que a gente costuma usar, e essa voz, ela está falando ou lhe pedindo algo que vai contra a palavra, você já rejeita de cara, essa voz não vem de Deus. Por quê? Porque a voz falada de Deus nunca, jamais, em tempo algum, vai contrariar a voz escrita de Deus. Você tem que guardar isso para a vida toda. Isso aqui é puro suco de evangelho. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Esse negócio de que o povo vai para algumas igrejas, aí o povo diz que é tomado por anjo, aí fala um bocado de coisa lá no altar, e que aquilo que ele fala, ele está falando, aí você está dizendo que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, não sei o quê, mas o que ele está falando lá não bate com a palavra, já rejeita, não tem. A pessoa pode ser anjo, arcanjo, serafim, querubim, vice-deus. Se o que ele está falando não está na Bíblia, ou não tem base bíblica, não pode ser a voz de Deus. A voz falada não vai contrariar nunca a voz escrita. Porque o próprio Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer aleluia? Então aqui, repare, aqui você tem uma coisa maravilhosa, que a gente usa no nosso dia a dia, que é uma coisa chamada filtro. Sim ou não? Usamos filtro nas estruturas de eletricidade, usamos filtro para, por exemplo, passar um café, usamos filtro em tantas coisas, fazemos a filtragem da água. E toda filtragem é para que o resultado após o filtro lhe traga o melhor nível de pureza possível. Não é por isso que usamos filtro, sim ou não? A filtragem é sempre para que segure do outro lado o que seria uma impureza, o que seria uma baixa de qualidade, para o que passe para o outro lado seja a pureza, seja a qualidade máxima possível. Então, se eu quero saber se aquilo que eu estou ouvindo na minha mente, no meu coração, é a voz de Deus, então o filtro é a palavra. Amém? Se aquilo que eu estou ouvindo em meu coração tem base bíblica, tem respaldo bíblico, então já tem um bom sinal que eu estou ouvindo a voz de Deus. Se não tem, eu já rejeito. Eu sei que é produção da minha carne. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Então diz assim, o filtro para a minha vida sempre será a palavra de Deus. Aí deixa eu dar o chute da canela, que eu tenho que dar de vez em quando, né? Essa semana eu vi uma postagem de um pastor dizendo assim, se seu pastor não lhe corrige quando você está errado, então seu pastor não tem interesse que você volte para o caminho de Deus. Faz sentido ou não? Então, meu irmão, pastor que não corrige, que não disciplina, que não põe a pessoa no caminho certo, ele não tem interesse real naquela pessoa verdadeira. E deixa eu contar um testemunho para vocês assim, com toda a humildade no meu coração. Tem questão de alguns meses, não mais do que isso, tem poucos meses. Eu desci do carro, e aí eu vi um rapaz que estava conversando com a pessoa que naquele dia estava escalada para o estacionamento. Aí, eu tinha duas escolhas quando eu desci do carro. Eu poderia dobrar para dentro da igreja, ou dobrar em direção à corrente do estacionamento, e ir próximo ao irmão que estava cuidando do estacionamento, e ele estava conversando com um rapaz que não era da igreja, era alguém que estava cruzando aí o caminho e parou. Aí quando eu me aproximei dele, aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor não se lembra de mim, não é?
Aí eu olhei para ele assim e disse, para ser sincero, não. É uma coisa que eu aprendi, é que é muito melhor você dizer que não lembra da pessoa do que você dizer que lembra e ficar em maus lençóis. Aí eu disse, não, não lembro. Aí ele disse assim, algum tempo atrás, eu estive aqui e eu pedi comida para minha filha. E o Senhor me tratou bem, diferente de outros lugares que eu fui. O Senhor não só falou comigo, o Senhor me tratou com educação e o Senhor me deu o que eu precisava. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, o Senhor não está preocupado com coisas, o Senhor está preocupado com as almas das ovelhas. E eu não sou nenhuma ovelha. Ele falou isso. Eu estou afastado de Jesus, não é, pastor? Eu digo, por que então você não volta? Já que você mesmo reconhece que deixou de ser uma ovelha de Jesus. Aí ele riu, aí disse, pastor, eu sei que eu estou afastado do evangelho, mas o Senhor me ajudaria a ter comida hoje de novo? Aí eu disse, claro, que uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente não dá alimento para quem está no evangelho, fora dele. A pessoa pode nunca conhecer Jesus, nem querer Jesus. Ela vai receber comida do mesmo que? Do mesmo jeito, Jesus não mandou dar comida só para quem era dele. Jesus disse que a gente deveria dar comida até para os nossos inimigos. Jesus disse, se o seu inimigo tiver sede, dê o que beber. Mas eu achei interessante, vejam bem, aí onde é que eu quero chegar. Ele, quando eu me aproximei dele, ele olhou para mim e disse assim, o Senhor é um homem de Deus. Aí eu achei interessante, que aí foi logo em seguida que ele disse, o Senhor me tratou bem e me ajudou no dia que eu precisava. Aí eu achei interessante a visão dele, de uma pessoa que está fora da igreja, que não está no evangelho, que não frequenta igreja. Ele não falou da minha oratória, ele não falou da minha pregação, ele não falou de eu orando em línguas, ele não falou que eu curei alguém, ele não falou de um poder. Ele falou da maneira que eu tratei um completo desconhecido. Faz sentido? Às vezes achamos que o poder está em algum feito miraculoso. Às vezes, ou muitas vezes, o poder está em uma coisa tão simples. Alguém pode dizer aleluia? E o que é essa coisa simples? Essa daqui, de que a gente se volte para a palavra. Alguém pode dizer aleluia? Porque às vezes fica imaginando que Deus vai falar com a gente e de repente vai abrir um clarão, né? E eu gosto muito, vocês já percebem, eu gosto muito de filme, né? O tempo todo eu falo sobre isso assim, como eu falei, minha mente foi formada metade cinema, metade história em quadrinhos. Foi a minha formação de infância. Então, pois bem, quando você assiste aquele filme da Dreamwalker, que é o filme sobre o príncipe do Egito, que é a história de Moisés, quando Moisés vai diante da sarça ardente para dar o efeito que a Bíblia diz que o nome do Senhor, que era apresentado anteriormente como Elohim, e Elohim é plural, porque El é Deus, mas Elohim não é Deus, é como se fossem deuses. É chamado plural majestoso. Tremendo isso, né? Então, quando Deus fala com Moisés no filme do príncipe do Egito, ele fala com várias vozes misturadas, mas dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu acho aquilo interessante, a maneira como o diretor conseguiu captar aquilo ali. Então, às vezes, a gente espera que algo assim aconteça. A gente veja uma sarça ardente, uma voz miraculosa, o céu abrindo, e diz, não, agora não tem como eu ter dúvida. Deus falou comigo, eu ouvi o céu abrir, um clarão descer, uma voz de muitas águas. Mas, meu irmão, pense, leia na Bíblia, e quantas vezes isso aconteceu? Pouquíssimas vezes. A maioria das vezes foi por uma coisa tão simples. Alguém pode dizer aleluia? Como diz nosso irmão Tales, a gente é que complica tudo. A gente complica as coisas. Então, qual é o primeiro filtro para eu ter certeza que eu estou ouvindo a voz de Deus e não a voz da minha mente? Qual é o filtro? A palavra. E eu tenho que me voltar para ela. Mesmo sendo como Davi, tão falho. Mas se eu me volto para a palavra, então a palavra corrige a minha vida. Ela põe os meus pés no lugar
certo. Alguém faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Ok, então vamos lá comigo. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso prestar atenção? É se aquela voz ela está de acordo com a palavra. Ok. Segundo, se traz paz ao coração. Então, se aquela voz que eu estou ouvindo, primeiro, se ela está de acordo com a palavra. Segundo, se ela traz paz ao coração. Ok, lembrando que coração na Bíblia não é cardio, não é o órgão que está bombeando sangue para você. A palavra coração na Bíblia é a ideia do lugar mais central do homem. Ok? Coração na Bíblia é o lugar mais central. Então, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do espírito barra alma. Ela está falando o que o Novo Testamento chama de o homem interior. O seu lugar mais profundo. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, se você me permite, deixa eu trazer para você novamente o que eu gosto de fazer, que é uma comprovação bíblica das afirmações que eu faço no altar. Então, confirmando aquilo que eu disse agora, quero pôr aqui Filipenses capítulo 4, verso 7, ao meio da revista atualizada. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, então como saber se eu estou ouvindo a voz de Deus ou a voz da minha mente? A Bíblia diz assim, e a paz de Deus, diga comigo, Deus tem sua própria paz. Perceba que a Bíblia não está dizendo simplesmente que é a paz que Deus dá. A Bíblia está dizendo que é a paz que Ele desfruta. A Bíblia diz, a paz de Deus. Você consegue ver Deus estressado? Você consegue ver Deus agoniado? Você consegue ver Deus preocupado? Você consegue ver Deus atordoado? Não, não. Nós ficamos assim, somos nós. Porque a Bíblia diz que Ele tem uma paz. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que um do seu nome será exatamente príncipe da paz. Alguém pode dizer aleluia? E voltando a falar sobre Davi, quando ele se voltava para a palavra, Davi amava tanto a palavra, que quando ele teve o filho dele, Salomão, ele botou o nome dele baseado exatamente nisso. Ele queria que, ao contrário dele, que viveu em guerra o tempo todo, porque Davi foi um homem de muitas batalhas, viveu em guerra, ele queria que o filho dele não vivesse em guerra. Então chamou o filho dele de Shalom, que quer dizer exatamente paz. Vem de Shalom. Salomão vem de paz. Por isso que Jerusalém, cidade da paz. Olha a mentalidade de Davi voltar. Era um homem de guerra, mas a mentalidade dele era voltada para quê? Para a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, se custa a minha paz, custa muito caro. Se custa a sua paz, meu irmão, custa muito caro. Se você segue uma voz da sua cabeça, e essa voz da sua cabeça está roubando a sua paz, nessa decisão que você tomou, não vem de Deus. E deixe eu te dar um outro chute na canela. Uma ideia equivocada que temos é que a vontade de Deus é fácil. Não existe essa palavra na Bíblia. Na verdade, muitas vezes, fazer a vontade de Deus vai ser escolher o caminho mais difícil, com mais desafios. Mas ainda que é o caminho mais desafiador, você terá paz. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive com uma pastora, que quando nós estávamos lutando, literalmente, para fazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. E por que houve luta? Porque, irmãos, a gente não queria ser pastor de igreja. Tem muita gente que tem talvez essa vaidade no coração, de querer liderar uma igreja e achar que é uma coisa muito, estou liderando uma igreja, eu sou pastor de uma igreja. Eu lembro que
Eu vi muita gente querendo botar títulos na frente do nome. E até que um dia eu estava sendo ministrado por Deus e eu lembrei de uma palavra que o Senhor me deu sobre Abraão. Deus não disse: Abraão, eu te darei um título grande. Ele disse: Abraão, eu farei o seu nome grande. Deus não lhe dá um título grande. Deus faz seu nome grande. São duas coisas diferentes. Seu título não é você. Você é você. Faz sentido para você ou não? Deus disse: eu vou fazer seu nome grande, não seu título grande. Mas enfim, e tem todas essas vaidades do ser humano. Mas a gente nunca quis liderar uma igreja, ser pastor de uma igreja. Até que um dia, nós fizemos uma oração a Deus, dizendo assim: Senhor, ainda que a gente não quer isso, nós nos sujeitamos a Ti, que seja feita a Sua vontade. No dia em que nos sujeitamos, em pouco tempo Deus clareou tudo que Ele queria para a nossa vida. Porque Deus não vai nunca forçar você a nada. Ele espera que você se sujeite. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Quando tomamos essa decisão, tomamos a decisão mais fácil? Não, a gente sabia de todos os desdobramentos ao tomar essa escolha. Mas, uma coisa que nunca aconteceu dentro de nós, é de um dia faltar paz no nosso coração. Vocês entendem ou não? Não é porque você faz a escolha mais difícil, que vai ter mais trabalho, que é muito mais... Gente, é muito mais fácil na vida você tomar decisões em que você fica na sua zona de conforto. Decisões que lhe tiram da zona de conforto, que vai fazer uma coisa, que você vai fazer uma coisa, que vai lhe desafiar, que vai lhe esticar, irmãos. Decisões assim são complicadas. Mas se Deus está com você, se foi Deus que falou, então você vai passar por lutas, vai passar por desafios, vai passar por dificuldade, mas você terá no seu espírito o quê? Paz. Alguém pode dizer aleluia? E é engraçado, se eu voltar no tempo, eu lembro que faltou mais paz em nosso coração, enquanto a gente não se sujeitava a Deus, porque ficava aquela luta interna, era como se ele já soubesse qual era a vontade de Deus, mas não queria se sujeitar. Havia muito mais guerra nessa época, internamente, do que depois que a gente se sujeitou a Deus. Quando você se sujeita a Deus, então significa que, ainda que você vai pelo caminho mais difícil, não vai faltar paz no seu coração. E agora deixa eu te dar uma palavra forte sobre isso. Você quer receber? Diga amém. Essa paz que excede todo entendimento, ela é tão poderosa que ela tem o poder de arrancar da sua vida a ansiedade e a dúvida. De fato, você vai desfrutar uma paz plena. Irmãos, a paz de Deus não é teórica, a paz de Deus é real. Quando a paz de Deus entra, não tem mais ansiedade dentro de você e não tem mais dúvida. Você, de fato, cumpre o que a palavra diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor é que me sustenta. De fato, você tem no seu espírito paz. Não é que você não tem luta, mas você tem... Você pode aplaudir Jesus por isso? A Jesus a glória. Alguém pode dizer aleluia? Então eu quero declarar hoje sobre você que a paz que excede todo entendimento vai guardar seu coração, vai guardar sua mente. Você vai parar de lutar contra a ansiedade, vai parar de lutar contra a dúvida, vai parar de lutar contra as coisas que tiram você do lugar da paz que Deus tem para você. As coisas da sua vida, ao seu entorno, não tirará mais você do lugar da paz. Você vai passar por lutas, por dificuldades, por problemas nessa vida, mas o tempo todo você vai desfrutar de paz. Você vai ter água do lado de fora, mas nunca água do lado de dentro. Seu barco sempre estará seguro. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Amém? Ok. Escrevam isso aí, que o Senhor me entregou enquanto eu preparava essa mensagem. Vocês estão ouvindo isso ou não? Ok. Escrevam isso. Quando você
recebe essa paz de Deus em seu coração, na sua mente, significa o quê? Que ela não torna as coisas fáceis. Está claro isso ou não? Não tornam as coisas fáceis, tornam todas as coisas possíveis. Não tornam as coisas fáceis, tornam todas as coisas o quê? Possíveis. Vai passar por uma luta, vai passar por dificuldade, mas você consegue passar por ela. Porque o problema vai estar sempre do lado de fora, nunca do lado de dentro. A turbulência está fora, nunca está dentro. Eu não sei se vocês já... Não é minha área, mas assim como eu sou muito curioso, eu gosto de estudar algumas coisas. Outro dia mesmo eu estava reprisando a aula que eu tomei sobre a aerodinâmica, né? Porque eu prego muito sobre a fé, e a fé é uma lei. Eu já preguei para vocês, a lei da fé. E não sei se vocês sabem, mas o Albert Einstein, que foi um homem que foi usado para definir certas nuances das leis da física, ele disse o seguinte: Deus não joga dados. Por quê? Porque tudo no universo tem ordem. Tudo. O universo não veio do caos. O caos não pode produzir ordem. E o universo é ordenado. Então demonstra que por trás do universo, mesmo que eu não chame de Deus, tem que ter uma inteligência que ordena as coisas, que faz as coisas acontecerem de forma organizada, intencional. E eu gosto de estudar essa ideia de que quando você conhece uma lei, você pode tirar proveito dela. Quando você a desconhece, então você quebra essa lei, mas não importa porque você quebra ela por desconhecer, você sofrerá os danos dessa lei. Faz sentido para você ou não? Tem muita gente penando na vida porque não sabe quais leis que regem o universo. E ficam quebrando as leis. A aerodinâmica, ela consegue quebrar certas leis. Por quê? Porque eu tenho um objeto mais pesado do que o ar, que eu consigo fazer o quê? Voar. Isso é interessante, não é? Sim ou não? E é física pura, não tem nada de sobrenatural. Agora pense você que é um crente. Quando você descobre como é que as coisas funcionam, como as leis de Deus funcionam, e você começa a utilizar na sua vida, quantas coisas, quantos limites você vai quebrar, sua vida não vai se parecer com a de ninguém, sua vida vai ser incomum. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então escute, a paz de Deus em seu interior não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis. Tudo é possível àquele que crê. Não há nada impossível na sua vida. As coisas da sua vida não têm um teto. Pelo contrário, Deus tem poder para ir além do seu teto. Alguém pode dizer glória a Jesus? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: a paz guardará o meu coração e a minha mente. Então, você já entendeu até aqui? Vou passar para o último ponto para nós orar. Mas Deus está falando com você até aqui? Ok, então, como eu saber se eu estou ouvindo a voz de Deus ou a voz da minha mente? Ok, se aquela voz que eu estou ouvindo, se quando eu cumpro aquela voz, falta paz, eu me sinto ainda incomodado, aquilo não vem o quê? De Deus. Se aquilo que eu estou fazendo, meu coração não tem paz, eu estou até fazendo a escolha fácil. E eu gosto de repetir isso aqui, irmão. Eu já repeti várias vezes isso aqui. Como eu falei, eu não tenho preocupação nenhuma de ser repetitivo. Na verdade, hoje Deus me deu o próximo nível da repetição. Creio nisso. Creio nisso. Hoje, no dia de hoje, é como se Ele já estivesse me antecipando o que Ele quer falar nos próximos dias. Enquanto eu recebia a mensagem de quarta, ao mesmo tempo, Deus já me dava as mensagens dos próximos dias para frente. E Ele me deu o próximo nível da repetição. Cada dia eu acredito mais no poder da repetição. Alguém vai dizer aleluia? Irmãos, na letra da música do Raul Seixas, ele diz assim: este caminho que é fácil seguir, eu mesmo escolhi por não ter para onde ir. Vocês estão entendendo?
As pessoas, às vezes, não entendem que quando você põe sua vida diante de Deus, Deus está interessado em guiar você, em direcionar você. Ele quer que sua vida dê certo. Porque Ele te criou, Ele quer que sua vida dê certo. Agora, não ache que Deus vai pegar você e trabalhar como aquele cara que trabalha com aqueles bonecos presos a cordas. Como se você fosse uma marionete, um fantoche. Deus não trabalha assim. Deus vai falar com você. Deus não vai forçar você. É você que tem que seguir o caminho dele. Alguém pode dizer aleluia? Agora, se você está nessa vida para escolher o caminho fácil, meu irmão, desculpe. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons. Mas o seu final são caminhos o quê? Nem sempre o caminho fácil é o caminho melhor. Às vezes você vai fazer um caminho difícil. E quais são os caminhos difíceis? Deus está falando aqui, irmãos. Amém? Às vezes você vai ter que abrir mão de um relacionamento. Às vezes você vai ter que abrir mão de um ambiente. Sim ou não? Às vezes você vai ter que abrir mão de certas convivências. Sim ou não? Vai abrir mão de certos conceitos, de certas escolas de pensamento. Você vai ter que abrir mão de certas amizades. Quando você abre mão, não é fácil, porque exige de você renúncia. Sim ou não? Mas é aquilo ali que vai mudar toda a sua vida. Sua fé não é provada por aquilo que você dá a Deus. Sua fé é provada pelo aquilo que você renuncia. Não é aquilo que você recebe de Deus, mas sua fé é provada pelo aquilo que você é capaz de renunciar por causa de Deus. Terceiro e último ponto. Deus vai falar com você, diga amém. Terceiro e último ponto. E essa é importante. Então, como é que eu sei se aquela voz é a voz de Deus, é Deus falando ou é meu pensamento? Primeiro, se está de acordo com a palavra. Segundo, se traz paz ao coração. Terceiro, se é resultado de relacionamento. Se é resultado de quê? Se é resultado de relacionamento. Tem gente aqui que não ora e quer ouvir a voz de Deus. Ah, bonito. Não tem tempo com Deus. Se você não tem tempo com Deus, como é que você vai ouvir a voz dele? Ah, pastor, não é assim não. Por exemplo, Abraão era um homem pagão. Estava lá em Ur e Deus falou com ele. Que bom que você citou sobre isso. Essas vozes iniciais de Deus não é oração, é chamamento. Dali por diante, sua vida com Deus é uma escolha de relacionar-se com aquele Deus que chamou você. É óbvio que quando Deus chama você, a iniciativa é dele. A Bíblia diz, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele e para ele, a iniciativa é de Deus mesmo. Deus chamou você, um dia Deus falou com você, sem você fazer oração nenhuma. Deus quis você, te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele lhe chamou. E ainda bem que você deu ouvidos à voz dele. Agora, dali por diante, você tem que ter relacionamento com Ele, sim ou não? Aí vamos para a Bíblia. Não vamos sair da palavra. Vamos voltar aqui, põe aqui para mim, por favor. João 10, capítulo 4 e 5, versículos 4 e 5. João 10, versículos 4 e 5 na área. Põe aqui para mim. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Para você reconhecer a voz de alguém, você precisa passar tempo com essa pessoa. Faz sentido para você ou não? Porque senão você entra no outro ponto aqui, ó, verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o quê? Estranho. A voz do conhecido e a voz do estranho. Um é conhecido porque eu me relaciono, o outro é desconhecido porque eu não quero nem saber dele. A Bíblia diz, elas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugiram dele, porque não conhecem o quê? A voz dos estranhos. Para eu reconhecer a voz de Jesus, eu preciso ter relacionamento com Ele. Alguém pode dizer glória a Deus? Hoje Jesus está dizendo, as minhas ovelhas não só ouvem a minha voz, elas reconhecem que aquela
é a minha voz. Porque elas passam tempo comigo, elas sabem como minha voz soa para elas. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, eu vou ser muito sincero sobre essa mensagem de hoje aqui. Se você não ouve a voz de Deus, seu cristianismo é chato demais. É enfadonho. Desculpe, você está numa religião. Você não está numa dinâmica. Porque é igual um casal, pense que você tem sua esposa em casa, tem seu marido, e vocês não conversam sobre nada, não tem assunto. Eu já contei isso aqui para vocês, que uma vez eu fui jantar com a pastora, é uma coisa da nossa cultura, a gente comemora todos os aniversários de casamento, todos. E eu faço questão de que isso aconteça, porque eu disse para ela, se ninguém celebrar o nosso casamento, nós não vamos esperar que as outras pessoas celebrem o nosso casamento. Quem tem que celebrar o nosso casamento somos nós. E se a gente não dá importância a isso, então significa que chega um dia que você se acostuma tanto com a convivência, que aquilo deixa de ser importante. Mas quando você não se acostuma e celebra, então, o tempo todo você está reavivando aquilo. Isso aqui é importante. Faz isso para vocês ou não? Aí a gente saiu para jantar. E quando a gente estava jantando no restaurante, eu falei para ele, olha a sua volta. Quando eu olhei a volta, todos os casais em volta da gente estavam com o celular ligado. Um olhando o seu próprio celular e o outro olhando o outro. E nós estávamos conversando. Aí eu falei para ela isso. Eu disse, nós não somos perfeitos, obviamente, mas é estranho um casal que não tem assunto para conversar um com o outro. Que não tem nada para conversar. Vocês estão ouvindo ou não? Posso bater mais um pouquinho? É estranho um casal que não consegue ficar só os dois. Os dois não bastam. É estranho também. Vocês têm que se curtir tanto que se só tiver vocês dois ali, naquele lugar, é suficiente bom só vocês estarem ali. Vocês se curtem, gostam de estar juntos. Faz isso para você ou não? Porque tem gente que precisa de muito de penduricalho para que aquilo fique legal. E não. Vocês têm que aprender a curtir vocês dois apenas. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Aplicando a vida com Deus é a mesma coisa. Se você entra no seu quarto para orar, e eu vou ser sincero, e eu quero que vocês entendam isso. Jesus vale mais para mim do que a minha esposa. E vice-versa. Jesus vale mais para ela do que eu. Porque se um dia a gente colocar Jesus na frente do nosso casamento, na frente de Jesus, então nosso casamento se tornou o Deus da nossa vida. E o Deus da nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? E na verdade, a fonte é Ele de todo o bem que nós temos. Então, irmãos, você está no seu quarto para orar. Você está com quem ali? Você está com a parede branca? Você está com o seu teto de gesso ali? Você está com quem naquele quarto? Você está com quem? Com Deus, com Jesus. Ele é real, Ele está ali com você. E você precisa conversar com Ele e falar com Ele. Amém? Amém? E é isso que eu quero falar para vocês. Nós falamos sobre relacionamento. E nosso relacionamento com Deus, ele tem uma dinâmica. Que é a dinâmica que é: uma hora você está falando com Deus. É o que Mateus 7,7 diz. Pedi e recebereis. Quando eu estou falando com Deus, eu me apresento para Ele. Eu estou falando com Ele. Inclusive, faço pedidos a Ele. Um dos pedidos que nós fazemos para Deus, nem sempre é, Deus, eu preciso de uma casa, Não. Um dos maiores pedidos que você pode falar a Deus, ou conversar com Ele, é dizer, Deus, eu preciso de uma direção para essa decisão que eu vou tomar agora. Me fala. Eu quero decidir corretamente. Você já fez essa oração? Deus, eu quero tomar uma decisão correta. Me mostra a sua vontade. Você está fazendo um pedido, sim ou não? Então a dinâmica é, você está falando com Deus. Só que a dinâmica não é só você falar. A dinâmica também é você se calar. Porque o receber de Mateus 7,7, a Bíblia diz, pedi e recebereis. Para você pedir, você está falando. Mas para receber, você precisa
se calar. E a gente acha que oração é só falar. A oração é você falar e depois você se calar. Porque Deus precisa falar com você. Alguém pode dizer aleluia? Ah, pastor, que negócio é esse? Não, então vamos lá para a Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Então diga assim comigo, a oração é a combinação de falar, entre aspas, pedir, com se calar, que entre aspas é receber. Quando você entender, está aqui, diga amém. Ok. Por que tem que haver essa dinâmica? Vamos lá aqui, ó. Põe aqui para mim. Salmo 46, 10. Na área. Salmo 46, 10. Deus está falando com você, diga amém. Vamos lá. Como é que começa ali? E saber que eu sou o quê? Tem uma hora que você tem que ficar quieto, sim ou não? Ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou o quê? Se Ele é Deus, Ele vai falar, amém? Se Ele é Deus, Ele vai agir. Se Ele é Deus, Ele vai fazer. Você não está conversando com a parede branca, nem com o seu teto de gesso. Deus está no seu quarto. Deus está ali. E eu tenho vivido um tempo muito bom de renovação em Deus, porque eu renovei dentro de mim. E por isso que é muito importante as escolhas das canções que a gente ouve. Eu renovei dentro de mim, através de uma canção, o texto que diz... Porque eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em ti. Sabe quando é que a gente se separa? Nunca. Quando eu oro, eu não estou orando invocando a presença de Deus. Quando eu oro, eu estou já reconhecendo que Deus está ali. Eu não estou pedindo para Deus estar. Ele sempre está, porque eu carrego Deus. Alguém pode dizer aleluia? Mas uma hora eu tenho que o quê? Tinha achar que oração é só falar. Você precisa aprender a se aquietar. Aí eu estava ouvindo um pregador pentecostal, ele dizendo, meus irmãos, hoje aqui eu vou ensinar vocês as 3 tias. Aí eu fiquei olhando para ele assim, 3 tias. Aí ele disse, te aquieta, te acalma e te alegra. Eu disse, top das galáxias, até anotei. Te aquieta, te acalma e te alegra. Então, meu irmão, você na hora da oração, pratica as 3 tias. Te aquieta, te acalma e te alegra. Ok. Deixa eu te mostrar algo aqui. Deus não vai falar com você no barulho. Deus detesta ruído. Alguém está ouvindo ou não? Deus detesta ruído, esse barulho. Quanto mais vozes você está ouvindo, mais complicado é Deus falar com você. Você quer ouvir a voz da sua comadre, quer ouvir a voz da sua vizinha, a voz da sua prima, a voz de não sei quem, um monte de voz. Aí você consulta um, fala com outro, não sei o quê, um monte de voz. Cada um tem uma opinião diferente daquela mesma coisa. Irmãos, para você ouvir a voz de Deus, você tem que calar todas as outras. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra decisão, ela é da mesma raiz da palavra incisão. Quando eu tomo a decisão, eu corto todas as outras coisas. Alguém pode dizer amém? Então, irmãos, quando você decide ouvir a voz de Deus, é porque você está decidido a silenciar, calar todas as outras vozes. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Então, diga comigo, a voz que muda a minha vida é a voz de Deus. Então, elimine todas as outras vozes, tire todo o ruído, todo o barulho, amém? E aprenda outra coisa, Deus fala no silêncio. Diga comigo, Deus fala no silêncio. E Ele usa o silêncio, continue, e Ele usa o silêncio para falar. Então, Deus fala no silêncio e Ele também usa o silêncio. Quando Deus está em silêncio, Ele também está falando com a gente. Quando Deus não está ali dizendo nada, é como se, na entrelinhas, Ele estivesse dizendo, confie em mim, só espere, só aguarde. O silêncio é uma maneira de Deus falar. Ele está trabalhando em nós a confiança. Eu não estou dizendo nada, mas confie em mim. Aguarde, aquietai-vos e sabei que eu sou. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok. Último texto para nós orarmos. Deus vai falar com você essa noite, diga amém. Último texto. Põe aqui para mim, último texto bíblico dessa noite. 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 13.
Pedi os meninos que me ajudem aqui, tá um ruído aqui que eu não estou conseguindo distinguir de onde está vindo, por favor. Parece que está vindo do ar, não é do... Já percebi, parece que está vindo do ar. É da caixa? Do retorno? É. Ok. 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 13, Ara. Põe aqui para mim o último texto. Deus está falando com você essa noite. Diga amém, igreja. Olha que texto lindo. Como ele aplica bem tudo o que falamos. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, que fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava o quê? O vento fendia o monte, mas a Bíblia diz que Deus não estava o quê? No vento. A Bíblia diz, depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava onde? Um terremoto. Verso 12. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo, um cício tranquilo e suave. Aí a Bíblia diz, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que faz aqui Elias? Aqui está a perfeição da Bíblia. Veio vento forte, veio terremoto, veio fogo, e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. A Bíblia diz que quando veio um vento suave, tranquilo, um sopro, a Bíblia diz, então Elias cobriu o rosto e ficou o quê? Quieto. E aí a voz de Deus veio. Nós vamos ter essa experiência, irmãos. Silenciar todas as vozes, todos os barulhos, todos os ruídos e ficarmos quietos na presença de Deus. Irmãos, parar quieto. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Seu smartphone treina você para ser acelerado. Você reparou que quando você pega e começa a assistir um vídeo, se o vídeo passa de uma determinada quantidade de segundos, você já passa para o próximo, você não tem paciência nem de chegar ao final. E o que acontece? Você é treinado para viver para a próxima experiência, a próxima experiência, a próxima experiência. Você não consegue curtir aquela. Você vai para a próxima. É a próxima página. Irmãos, as crianças de 3 anos de idade já estão tendo consultas com especialistas na área de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, para tomarem medicação para apaziguarem. Porque vocês, pais, no geral, estão entregando smartphone à criança antes da hora. A Europa já está repensando, ela acredita que o ideal seria que o smartphone fosse para a mão das pessoas aos 16 anos, nem aos 12. Estamos criando uma geração de pessoas ansiosas que vão tomar remédio lá para frente. Porque as pessoas não conseguem mais o quê? Parar. Ninguém gosta mais de parar. E quando eu falo parar, não é parar com o seu celular. É parar, por exemplo, com um livro escrito. E ler um livro. Eu tinha amigos meus que diziam assim, quando eu dava livros para eles diziam assim, obrigado, quando ele abriu o livro, disse, não tem gravura não. Eu dizia, que idade você tem, cabra macho? Quer gravura de livro? As pessoas não conseguem mais parar. Então, se elas não param para ler um livro, como é que elas vão parar para ouvir a voz do quê? Meu irmão, o exercício é exatamente esse aqui. Diga comigo, parar para ouvir a voz de Deus. E aí, irmãos, olha 3 perguntas que você deve fazer. Ok. Lembra que eu falei sobre que a voz de Deus, ela tem que ser resultado de um relacionamento, tem que ser o quê? Diga comigo, um relacionamento. Diga comigo, a voz de Deus vem de um relacionamento. Você já entende que o relacionamento é feito através da oração. E a oração é uma combinação entre você falar e calar. Calar e falar. Está claro isso ou não? Sim? Ok. Então, se Jesus disse que eu vou reconhecer a voz dele, então significa que eu estou me treinando a isso. Para quando eu escutar a voz dele, isso é Jesus falando. Amém? Como é que eu treino, então, a minha audição para ouvir a voz de Deus? Como tudo na Bíblia, nós podemos usar as boas perguntas.
O poder das perguntas. E aqui eu quero deixar para você 3 perguntas que você deve fazer. A primeira delas é: essa voz me aproxima de Deus? Qual a primeira pergunta? Se o que você está ouvindo vai te distanciar de Deus, então essa voz não entra no terceiro ponto. Ela não está vindo de relacionamento. Está claro isso ou não? Segundo, essa voz me leva a fazer a vontade de Deus? Esse é o segundo. Essa voz me leva a fazer o quê? A vontade de Deus. E terceiro e último, e não menos importante, essa voz me faz glorificar a Deus. Se o que você ouve, no final das contas, vai redundar glória para você, vai trazer vaidade para você, orgulho para você, tem grande chance de vir da sua cabeça. Porque a voz de Deus, no final, vai lhe beneficiar, mas no fim, a glória é dele. Todas as vezes que Deus falou com homens e mulheres de Deus na Bíblia, no fim das contas, a glória foi para Deus. Eles realizaram coisas fantásticas, sim ou não? Mas no final, a glória foi de quem? Irmão, se você ouve uma vozinha que está te direcionando, dizendo assim, vai lá, faz isso, e aquilo ali é o pináculo do templo. Lembra a vozinha do diabo? Lembra da vozinha do diabo? Se tu és filho de Deus, sobe lá, no lugar mais alto, no pináculo do templo. E aí você, Jesus, chega de lá de cima e pula. Quando você pular, você não vai se esborrachar nas pedras. Ah, não, Jesus, imagine a apoteose. Imagine a aura. Uau! É quase o super-homem. Quando o senhor pular lá de cima, Jesus, ah, que lindo, os anjos vão te segurar e você não vai tropeçar em pedra alguma, você vai cair lá. O que o diabo estava propondo? Que Jesus recebesse glória sem a cruz. Jesus disse, não. Porque a glória sem a cruz não glorificava o Pai. Quando você está entendendo isso? Então, se você ouve a voz, e essa voz, no final das contas, não vai dar glória a Deus, essa voz não está vindo do Senhor. Quando você está entendendo isso? Quando você receber essa palavra hoje? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos? Deus falou com você essa noite, diga amém. Aleluia. Querido Senhor Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra tão simples, Senhor. Ela não precisa ser complexa. Mas hoje, meu Deus, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Que eles aprendam, que eles treinem seus ouvidos espirituais para ouvirem a voz de Jesus. Porque eles têm uma promessa. Todos nós temos. Somos ovelhas de Jesus. Somos ovelhas do Senhor. E Jesus prometeu na palavra de que as minhas ovelhas escutam, ouvem a minha voz. Meu Deus, que cada um dos teus filhos e filhas aqui essa noite, escutem sua voz, possam te escutar com clareza. Meu Deus, que saibam a partir de hoje, a começar de mim, todos nós, possamos distinguir a voz da nossa mente e a voz do Senhor. Em primeiro lugar, nós oramos hoje para que a sua palavra seja o filtro na nossa vida, que possamos passar essa voz que estamos escutando, essa voz que estamos ouvindo, passar pelo crivo da palavra. Meu Deus, jamais ouviremos algo do Senhor que irá contra os teus mandamentos, que irá contra aquilo que o Senhor já disse. O Senhor não se contradiz, o Senhor não contraria a sua palavra é a verdade, ela é fiel e verdadeira, e hoje, Senhor, nós nos rendemos, antes da voz audível, nós nos sujeitamos à voz escrita, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra, ela é luz para iluminar nossos caminhos, nós não vamos nos perder, nós não vamos ficar no meio do caminho, todos aqui terão clareza, vão tomar decisões à luz da palavra, vão ter clareza à luz da palavra, não ficarão, meu Deus, confusos, não ficarão, meu Deus, de forma nenhuma sem direção. A Bíblia diz, olhai-vos para Ele, e os seus rostos serão iluminados, jamais serão confundidos. Meu Deus, que os teus filhos olhem para o Senhor, rostos sejam iluminados hoje aqui, pela luz da palavra. Meu Deus, hoje eu oro na tua igreja, intercedo, para que cada um dos teus filhos aqui, a começar da minha própria vida, possamos, meu Deus, a ouvir a voz, meu Deus, buscarmos de fato, meu Deus, olharmos-se a paz em nosso espírito,
uma paz que a gente não sabe explicar, uma paz que vem além do nosso entendimento, mas que rompe a dúvida, rompe, meu Deus, a ansiedade. Queremos a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, se tomamos decisões ouvindo uma voz que rouba a nossa paz, que tira a nossa tranquilidade, que o nosso espírito não está tranquilo, meu Deus, essa voz não vem de ti. Tua voz não rouba a nossa tranquilidade, a tua voz não rouba a nossa paz, não tira o nosso espírito do lugar, pelo contrário, passamos por lutas, por dificuldades, por estarmos nesse mundo, mas nosso coração está em paz, porque estamos ouvindo a sua voz, estamos sendo guiados pelo teu Espírito, estamos ouvindo a voz de Jesus, e a voz de Jesus vem pelo relacionamento, vem por alguém que sabe reconhecer a voz do seu bom pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas não só ouvem a minha voz, elas reconhecem, eu não sou estranho para elas. A voz do estranho elas não obedecerão, mas a minha voz elas seguirão. Meu Deus, treina os meus ouvidos para eu reconhecer quando é Jesus, o meu pastor falando. Eu me incline para Ele, que eu treine os meus ouvidos, que eu aprenda a fazer as perguntas certas. Se a voz que eu estou ouvindo, meu Deus, ela me leva para perto de Ti, ela me aproxima. Se a voz que eu estou ouvindo está me levando para longe e está me afastando de Ti, essa voz não é Tua. Se a voz que eu estou ouvindo, meu Deus, ela não me leva a fazer a Tua vontade, me sujeitar à Sua vontade, essa voz não é Sua. E se essa voz que eu escuto, meu Deus, ela não Te glorifica, ela não dá glória ao Teu nome, não redunda glórias ao Teu nome, ela não vem de Ti. Meu Deus, silencia as vozes da minha vida, todas as demais vozes, eu quero ouvir a Sua voz é que é importante para mim, que eu cultive relacionamento, que eu tenha vida de oração, que eu saiba falar e me calar, que eu saiba me aquietar, fazer silêncio, para escutar a voz do Senhor no meu espírito, escutar a Sua voz, e quando eu escutar a Sua voz, meu Deus, eu aprendo a reconhecer, que essa voz é Tua, é a voz do meu bom Jesus, que o meu coração não lute mais contra a ansiedade, com a dúvida, que eu tenha essa paz, essa certeza, essa convicção, de que eu ouço a Sua voz, porque Jesus prometeu, minhas ovelhas escutam, ouvem a minha voz, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir Jesus essa noite, amém, amém. Enquanto a gente adora ao Senhor, toda a igreja, antes de irmos para casa, vamos entregar nossos dízimos e ofertas, vamos plantar sementes no altar de Deus. Toda a igreja, vamos fazer isso agora. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Querido Senhor Jesus, obrigado pela Tua boa palavra. Obrigado que a Tua palavra essa noite está nos levando a um lugar maravilhoso, um lugar do relacionamento. Torna a nossa vida cristã dinâmica. Torna a nossa vida cristã, meu Deus, cheia de vida. Cheia, meu Deus, de experiências contigo. Nos distancia da religião, de uma fé mecânica, previsível, uma fé, meu Deus, humana, religiosa, sem força, sem resultado. Nós queremos uma fé viva, uma fé vibrante,
uma fé que funciona. Queremos ter relacionamento contigo, queremos falar, mas principalmente queremos te ouvir, Senhor. E hoje te agradecemos pelas sementes colocadas no solo fértil do teu altar. No teu reino, as sementes podem crescer, germinar, multiplicar, resultar numa colheita sobrenatural. Declaramos a tua bênção sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança, sobre cada pessoa, meu Deus, que entrar nesta casa, ela possa receber uma palavra de vida, uma palavra que vem do céu, para mudar a sua mente, seu coração, mudar a sua história. Meu Deus, te agradecemos que a sua palavra é viva, ela é poderosa e nós podemos confiar nesta palavra. Obrigado pela tua voz essa noite, que nos abençoou, inclusive também financeiramente, porque somos abençoados em todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Somos abençoados em tudo por meio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Então quero convidar todos vocês que estão aqui, os que estão recebendo pela transmissão, para nos encontrarmos no domingo às 9 horas da manhã. Vamos estar na igreja para celebrarmos Jesus vivo no meio da igreja. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. E que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje na sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.